música, dança, tem teatro, desenho, muita poesia, arte, cultura, juntos e de casa. Olá, estamos começando mais um dia. Estamos assim, todos juntos e de casa. E é muito bom contar com a sua presença. Contar com a presença de todos vocês. Estamos vivendo um momento delicado, um momento de pandemia e que pede prevenção ao Covid-19. Por isso, estarmos juntos é tão importante. A gente não pode estar juntos assim fisicamente, pertinhos, mas estarmos juntos da maneira que nós conseguimos, assim, juntos e de casa, é muito bom. E por falar em estarmos todos juntos, aqui em casa hoje estamos todos juntos falando do nosso folclore. Folclore é o conjunto de manifestações da cultura popular que são realizadas através de ritmos, de lendas, de músicas e de personagens de diversas partes do país. E da dança? Ai, a dança! Sabe que a bailarina vai mostrar com a dança vários desses personagens? mitos, lendas, crendices, histórias, cantos e danças, são coisas do nosso folclore que ensinamos às nossas crianças. Saci, pererê, cobra, norato, cuidado no meio do mato, mula sem cabeça e lobisomem, dão um susto, mas depois somem. Eisados e boi bumbá, não tem por que se assustar, mas cuidado com o bicho papão, parece uma assombração, mas cuidado com o bicho papão, parece uma assombração. Índios, portugueses, africanos deixaram toda essa herança. Essa é a riqueza do folclore que povoa a nossa lembrança. Essa é a riqueza do folclore que povoa a nossa lembrança. Mitos, lendas, crendices, histórias, cantos e danças, são coisas do nosso folclore que ensinamos às nossas crianças. Saci, pererê, cobra, norato, cuidado no meio do mato, mula sem cabeça e lobisomem, dão um susto, mas depois somem. Eisados e boi bumbá, não tem por que se assustar, mas cuidado com o bicho papão, parece uma assombração, mas cuidado com o bicho papão, parece uma assombração. Índios, portugueses, africanos deixaram toda essa herança. Essa é a riqueza do folclore que povoa a nossa lembrança. Essa é a riqueza do folclore que povoa a nossa lembrança. Sabe que um desses personagens já assustou muitas crianças? A tia Iracema, que é boa para nos contar essas histórias. O mundo contado é com ela mesma. O lagarto falou pro sapo, vem barulho de lá. E o grilo avistou algo a se rastejar. Fogo que corre na mata, o boitatá. Olá! Hoje eu vou contar para vocês uma história muito legal. É uma lenda indígena. É a história do boitatá. Vamos lá? Muito bem. Segundo a lenda, diz
que a noite, certa vez, ficou muito longa. Era uma noite muito escura, sem estrelas, sem lua. Os animais ficaram no escuro. Não tinha como procurar alimentos. Era um silêncio total. E aí, para piorar a situação, houve uma grande chuva. E choveu tanto, tanto, que ficou tudo alagado. Sendo assim, os animais, com frio e com fome, estavam quase morrendo. Ah, mas os vagalumes que estavam por ali, eles procuraram alguma forma de ajudar aqueles animais. E eles se uniram e começaram a se juntar todos. E a ideia foi sensacional. Eles se reuniram, se juntaram e foram lá, pertinho de uma grande serpente que estava muito bem adormecida, ali num tronco gigante. Então, os vagalumes, todos juntos, foram lá até a cobra. E chegando próximo à cobra, todos os vagalumes começaram a envolver todo o corpo dela. E eles foram e ficando todo no corpo da cobra. E a serpente, de repente, ela despertou. E ela despertou muito maravilhada. Sabia? Ela estava parecendo fogo, uma brasa muito vermelha. E de tão feliz e grata que ela ficou, ela saiu correndo, percorrendo toda a floresta. E aí, conforme ela ia andando, a sua luz, as suas brasas iluminavam toda a floresta. Então, foi aí que os animais puderam sair e procurar seus alimentos. Então, daquele dia em diante, o boitatá, ele ficou sendo lembrado como protetor dos animais e da flora e da fauna. Mas também eles comemoraram quando o dia voltou novamente. Então, eles ficaram muito felizes. Mas diz a lenda que até hoje, quando chega algum caçador para colocar fogo na floresta, ou alguém ali querendo matar os animais, logo o boitatá entra em ação e ataca com tudo. E põe para correr todo mundo. Há quem diga, muitas pessoas têm medo do boitatá. E você, também tem medo? Bom, hoje ficamos por aqui com essa história. Logo voltamos com mais histórias do nosso mundo. Esse mundo que é contado. Cobra que protege a floresta, o boitatá. Oi, Chicalé! Oi, Glaucia, tudo bem? Tudo bom? Chicalé, o que você está fazendo em casa tão cedo hoje? Então, hoje eu deixei a secretaria, dei um tempinho lá e vim acompanhar o trabalho aqui da casa hoje, que eu tenho certeza que vai ser um grande trabalho. O que você está achando do que você viu até agora? Eu gosto de te perguntar isso sempre. Olha, até agora está maravilhoso, como sempre, cada vez melhorando mais. Chicalé, hoje aqui em casa a gente está falando muito sobre folclore. Eu queria saber o que você está achando disso. É uma parte que eu gosto muito. Folclore faz parte da minha vida e eu fico muito feliz em estar falando desse tema hoje aqui. Folclore, você gosta de folclore, Chicalé? Me conta, quais as histórias que você mais gosta do folclore? Eu lembro muito das histórias que os próprios pais, a gente falava antigamente, principalmente o meu, falava das histórias de Saci Pererê, da mula sem cabeça, de assombração. Então essas histórias contavam muito e são lendas que isso daí serviu até para amedrontar as próprias crianças que eram mais danadas. Então se você fizer isso aí, você vai ver o Saci Pererê. Se você fizer isso, você vai ver a mula sem cabeça. Então era um jeito que os pais usavam para redimir um pouco as crianças peraltas.
Isso que eu ia te perguntar, Chicalé, as crianças de hoje não têm nem ideia do que era isso, mas naquela época, né, até alguns anos atrás, eu morria de medo do lobisomem. A mula sem cabeça, que tinha aquela história que ela não podia ver as unhas, né, nem os dentes, que você tinha que fechar as mãos, né, não era assim? Sim, então a gente ficava com medo, eu mesmo ficava com medo das histórias e a gente ficava assim, o pai falava, ó, não faz isso, se você fizer isso, você vai ver isso. Então, isso daí fazia parte do folclore brasileiro. E a nossa cultura também, a cultura sertaneja nossa é maravilhosa. Tem muito o que explorar ainda. Os nossos artistas exploram muito bem essa área, né? E também as músicas, a gente gosta muito, eu gosto muito de música sertaneja. Para mim, são maravilhosas. Chicalé, e também já é uma tradição, né, da televisão brasileira mostrar o folclore, retratar o folclore em programas. Sim, aqui em Barretos nós temos muitos artistas bons aqui e de futuro. E é só investir um pouquinho mais que eles vão crescer cada vez mais, porque aqui tem muito talento na nossa cidade. Chicalé, e você? Vai ficar por aqui em casa hoje? Vai ficar por aqui acompanhando? Vou, mas antes eu vou falar só uma coisinha, que a gente está fazendo um trabalho muito aí para ajudar os nossos artistas barretenses, importante falar isso. Que tem esse projeto da lei aí. Então nós estamos desenvolvendo um trabalho muito pesado, intenso sobre isso daí, para que todos possam receber alguma coisa, certo? Porque a situação está muito difícil para todos, principalmente para os artistas que está tudo parado. Hoje não tem mais evento, então parou e todo mundo está necessitando de uma ajuda. E a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, vem desenvolvendo esse projeto para que possamos contribuir com os nossos artistas barretenses e todos podendo receber alguma fatia. Que legal, Chicalé. Ótimo trabalho para você, hein? Está realizando um ótimo trabalho. Obrigado, Velce. E vai trabalhar de casa hoje? Vou, eu já estou indo embora, mas eu vou ficar aqui olhando até o fim do nosso trabalho de hoje. Vou acompanhar aqui. Tá certo, Chicalé. Vai Tchau, descansar Velce. um pouquinho, né? Sim. Tchau, tchau. Já eu não vou descansar, não. Eu vou ficar aqui em casa acompanhando, porque daqui a pouco tem muito mais. E você, continua com a gente. Essa programação tem um apoio cultural. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal.
A palavra vem do inglês, sabia? Folk mais lore, popular mais conhecimento. Conhecimento popular. O Brasil é rico em folclore, tem de sobra esse conhecimento popular e tem um folclore rico em personagens. Personagens do imaginário e da vida real. E tem autores que são mestres em exaltar as nossas tradições e deixar o nosso folclore ainda mais rico. Mas essa história eu vou deixar para a professora Beta Crucis contar. Folclore tem a ver com o conhecimento de um povo, com a sua cultura. Se tem a ver com conhecimento, também tem a ver com quem transmite esse conhecimento. Vocês concordam? Eu estava hoje lá no meu sótão, pesquisando nos meus tesouros, e eu me lembrei de um autor, de um escritor nordestino chamado Ariano Suassuna, que eu sou completamente apaixonada. E aí, lá nos meus tesouros, eu encontrei um texto que fala exatamente sobre a vida de Ariano. O nome do autor é Andreu Anderson e ele é de João Pessoa, na Paraíba. E o nome do texto? Homenagem a Ariano Suassuna. Ariano Vilar Suassuna, nascido em João Pessoa, no Palácio da Redenção, seu pai era governador. Depois de tanto labor, foi morar no sertão. Com a Revolução de 30 e seu pai assassinado, pequenino se muda para Taperoá, no mesmo estado. E lá começa a estudar e aprender o que lhe fora ensinado. Cresceu nas cidades de Recife e se tornou advogado. E mesmo sendo formado, não exerceu a profissão. Usou a literatura para ensinar a nação. Poeta, ensaísta e escritor, Suassuna, também do teatro, do Alto da Compadecida, fez o melhor retrato do povo sofrido do Nordeste, que sofre feito cabra da peste, mas que ri do que é engraçado. Criou vários personagens, como o Jungri e Chicó, que eram pobres de dar dó e tinham suas aventuras, praticavam travessuras, mas sempre levavam a melhor. Suassuna também foi criador do movimento armorial, que mistura arte, arquitetura e dança e teatro e toda a cultura, com elementos do povo nordestino, que ele desde menino era bastante admirador. Do boiadeiro ao cantador, criando uma arte erudita, até hoje repetida aqui e no exterior. Em 2017 faria 90 anos e fica aqui minha homenagem através dos meus escritos para esse homem erudito e tão rico de cultura que tanto nos ensinou, que deixou de ser doutor para enriquecer a literatura. Ariano Suassuna faleceu em 23 de julho de 2014, mas está eternizado nos livros e em nossos corações. Aqui morava um rei, de Ariano Suassuna. Aqui morava um rei quando eu, menino, vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Para mim, o seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como cego sem meu guia, que se foi para o sol, transfigurado. Sua efígie me queima. Eu sou a presa. Ele, a brasa que impele ao fogo acesa. Espada de ouro em pasto ensanguentado. Ô menina Glaucia, tá gostando do quadro? Oi, professor Xilografo, eu tô. Eu adoro bandeirinhas de festa junina ou bandeirinhas de festa João, como elas são conhecidas na maior parte do Nordeste e do Norte do país. Sabe que essas festas de São João são as minhas preferidas? Não me diga. Você sabe que quadro que é esse? Sei não, professor. É As Bandeirinhas, de Alfredo Volpi.
Ai, tem esse nome. Alfredo Volpi, muito conhecido na história da arte brasileira. Foi um artista que ele é ítalo-brasileiro, na verdade. Ele nunca teve a nacionalidade brasileira, porque ele veio da Itália ainda criança, com 1 ano de idade, nasceu em 1896. E em 1897, chegando ao Brasil, um pouquinho mais aí de 1 ano de idade, né? Então seus pais humildes, né? Trabalhadores de operadores, vamos dizer assim, né? Das empresas que tinham até então. Como os italianos estavam tomando conta do estado de São Paulo, então eles vieram de lá para cá para poder buscar trabalho também. E então ele começou ainda criança a se interessar pelas artes, a fazer os seus primeiros traços, né? E aí quando foi na adolescência ele já começou a despontar com a veia sobre a pintura. E aí ele foi se enveredando por esse caminho e deu nisso daí. Professor, então ele é aquele pintor que ficou responsável por levar o nosso folclore até o mundo todo? Perfeitamente, ele é um dos pintores que levou o nosso folclore para o mundo todo. Tem através mais? das bandeirinhas. Tem um outro, né? Ou melhor dizendo, uma outra muito famosa, né? Que seria a Misabel Pedrosa. Misabel Pedrosa é conhecida como a imperatriz, né? Do folclore brasileiro. Por quê? Porque na verdade ela dedicou 50 anos da sua vida para catalogar as histórias, né, na verdade, do folclore brasileiro por onde passou. Na verdade ela morou desde aldeias indígenas do norte e nordeste, como nos estados, né, do nordeste e do norte do nosso país, catalogando, falando sobre as congadas, falando, enfim, as minúcias. E assim, antes do falecimento dela, morreu aí em 2005, foi o falecimento dela em 2005. Em 2003 ela lançou 4 livros e em 2 desses livros ela descreve com minúcias sobre o folclore brasileiro, tipo cores, né, as músicas, letras das canções, o que se destina, como surgiu as lendas, enfim, ou a festividade, coisas desse tipo. Na verdade, uma mulher de respeito na arte. E esse quadro é dela? Esse quadro dela é o Bumba Meu Boi, né? Eu trouxe esse quadro aí que, no caso, é uma das leituras que ela fez dessa festa brasileira, desse folclore brasileiro. E aí você pode ver que ela é rica nas cores, enfim, né, nos movimentos, algo assim. Ela trabalha com naif, né? Não sei se você já ouviu falar, você já ouviu falar sobre o naif. O naif, na verdade, ele é muito confundido com o primitivismo, que na verdade os dois é um só, né? Mas é que na verdade alguns conhecem como primitivismo e outros conhecem como naif, que na verdade vem do termo francês que quer dizer ingênuo. É uma arte que não depende de você ter conhecimentos acadêmicos mais profundos para poder desenvolvê-lo. Embora, no caso de Misabel, ela era professora de arte, professora de desenho, gravadora, enfim, desenhista e artista plástica. Professor, adorei a nossa aula. Muito obrigada. E eu que agradeço sempre. E vocês, espero que também tenham gostado. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Essa programação tem um apoio cultural. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar.
falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. O Saci Pererê é mesmo um menino danado. O personagem do nosso folclore já inspirou, já foi retratado e já foi interpretado por diversos artistas brasileiros. Dizem que ele nasce de uma plantação de bambu. Dizem que ele corre mais rápido que o vento. E dizem que ele some em uma nuvem de tempestade. Eu só sei que a Flor de Lis sabe fazer um Saci Pererê de origami. Ela mistura o nosso folclore brasileiro com a cultura japonesa. Não é o máximo? Vamos lá para o Jardim da Flor de Lis aprender a fazer esse saci? Olá, meu jardim! Vamos fazer um saci de origami? Vou ensinar vocês a fazer, é bem facinho. Você vai precisar de uma folha sulfite. Se você não conseguir fazer a divisão dela em um quadrado, mais ou menos de uns 20 centímetros de todos os lados, peça para a mamãe ou para o papai ajudar você. Depois que você conseguiu fazer o quadrado, vamos lá, você vai começar o seguinte. A sua folhinha tem que ser dobrada em uma pontinha até o final dessa dobrinha. Você vai pegar na pontinha dela e vai chegar até o final fazendo a dobrinha. Isso aqui a gente está fazendo a touquinha do saci. O outro lado, do mesmo jeito, você vai dobrar e vai passar o dedinho fazendo a outra dobrinha, tá ok? Depois disso, você vai fazer aqui em cima uma dobrinha pro lado, pro ladinho. É a pontinha do gorro do saci que fica de ladinho, tá certo? Aqui embaixo, você vai moldar o rostinho do saci, fazendo uma pequena dobrinha para trás. Prontinho. Agora você decora como você quiser. O gorrinho é vermelho, eu enchi de coraçõezinhos. Você faz o rostinho, pinta como você quiser. O gorrinho é vermelho, o rostinho dele eu pintei de marrom, fiz o cachimbinho e ele sorrindo para mim. Facinho de fazer, não é mesmo? Vamos tentar vocês também? E agora que a gente fez o saci, vamos dançar com ele? Cabeça e começa
O Saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só. Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. O Saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só. Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. Ele adora brincadeira, vive em volta da fogueira, mas se a Cuca chegar ali, corre, corre, corre até subir. E entre as tradições também existe folclore. Aliás, como já dissemos antes, folclore é o conjunto de tradições populares. Aqui em Barretos, uma tradição é passada de geração para geração. Música e viola, de pai para filho. Diogonésio e Carlinhos. Comprei uma Marca 20, o Coronel Ventolina. Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cabinho. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo se me chamem de caipira. A poenta peço marrom, dois remos de sucupira. Se eu jogo a tarrafa, sozinho o homem não tira. Capivara é um bicharinho, quando cai na minha mira. Puxo ar e jogo a flecha, lá do barranco revira. Zeca Canário, a música no folclore, a música é tão bonita, né? A música é linda e no folclore tem toda aquela... como que eu posso dizer? Qual que me falta até a memória, o termo exato. Mas a música no folclore, ela nos remete a tantas coisas, aos contos de infância que os nossos avós contavam para os nossos pais, que os nossos pais contavam para a gente, e que nós um dia iremos contar para os nossos filhos. Então é lindo demais. É verdade. Na infância elas têm um caráter lúdico. Aí quando a gente chega na idade adulta, elas têm essa característica de nostalgia, né? De deixar a gente com esse sentimento, essa sensação. Nas devidas... Tem gosto de saudade. Exatamente. Nas devidas proporções, o lúdico da infância com o saudosismo da nossa velha infância tem tudo a ver. Se você parar para prestar atenção, tem tudo a ver. Você tá poético hoje, hein, Zeca Canário? Hoje eu tô poético porque eu descobri, no meio dos meus discos, dos meus vinis, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que tinha uma dupla de parentes meus. Exatamente, a gente falando da música... Parente do Zeca Canário? Parente do Zeca Canário. Eu não vou adivinhar. É o Zé Beija-Flor e o Zé Tico-Tico? Não. Não é. Mais uma chance. Então é o Zeca Urubu e o Zeca Maritaca. Mais uma chance. Mais uma chance?
Ah, é o Urubu Rei e o João Tico-Tico, João Sabiá? Mais uma chance. Ah, não, chega de chance. Eu quero saber logo quem é seu parente. Ele não tá achando? É o disco, por isso que ele tá me dando esse monte de chance. Olha. Achou! Esses são, mas são parentes mesmo. Ele é irmão do meu avô e o outro é canário e passarinho. Quase acertei. Canário e passarinho. Eu fui no Beija-Flor, eu fui no Urubu, eu fui no Tico-Tico. É. Essa dupla aqui é uma dupla de moda raiz, de moda de viola raiz. Eles eram irmãos, né? Parentes do Zeca, são tio-avô do Zeca Canário. É. E eu achei muito interessante porque nos meus guardados ali, né, na minha coleção de discos de vinil, eu percebi que eu tinha esse disco autografado, né, pelos dois. Um deles, esse aqui, ele mora na cidade de Votorantim e ele é barbeiro. Então, e hoje aqui em casa, eu estive conversando com um violeiro que esteve aqui, o Carlinhos Catireiro. E o Carlinhos me falou que ele conhece o Canário e que sabe que o Canário tem uma barbearia na cidade de Votorantim. Então, eu falei, mas você sabia que o Canário é meu tio-avô? Coloca pra gente ouvir, e eu vou Zeca colocar Canário. pra tocar, vou colocar pra gente ouvir, porque além, né, do lúdico, nostálgico, adulto da nossa velha infância. Da família dele? Da minha família, a gente encontrou o disco dele. Então eu vou até chegar pra frente aqui pra colocar a minha vitrolinha. Qual faixa que você vai colocar? Eu vou colocar a faixa 1, do lado A do disco. Quer ver? Eu vou é só porque recordar. É disco de vinil, viu, gente? Pra quem não conheceu, tem o lado A e o lado B. Do lado A são gravadas algumas músicas e do lado B outras músicas. É. Aqui, o detalhe dos discos dele, os detalhes, né, das faixas dos discos dele, é que no começo da música eles se apresentavam como os violeiros, Canário e Passarinho. E eles contavam um pouco da história de como eles compuseram aquelas músicas, né? São violeiros raiz mesmo. Olha que coisa linda. Ô Zeca Canário. E o detalhe do Canário... diga, eu tô te interrompendo. Não, pode falar. Não, e o detalhe do Canário e Passarinho, né? A gente citou agora mesmo um dos participantes aqui da nossa casa, que o Canário e Passarinho, eles cantavam em Folia de Reis também. Que legal. Eles cantavam em Folia, eles eram dupla de uma companhia de reis. Ô Zeca Canário, já que você tá colocando música de raiz, então quer dizer que a música de raiz é sim música folclórica. Porque ela segue essa lógica, né, de tradições, cultura popular. Sim, exatamente. A música raiz, ela nada mais é do que a música que embalavam as antigas serestas, as antigas, o batidão da estrada boiadeira. Você já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Então vamos começar ali, o batidão da estrada boiadeira. Então quando vinham as tropas, quando vinham aquelas pessoas tocando a boiada, quando eles vinham os peões, eles vinham trazendo, eles paravam na porta das fazendas e geralmente as pessoas vinham recebê-los até. E sempre tinha um violeiro ali no meio deles, né? Sempre tinha uma pessoa que vinha recitando poemas, recitando poesias e falando da linguagem, contando a história do batidão da estrada boiadeira, né? Então tem tudo a ver a música raiz com o nosso folclore. Zeca Canário, falando de folclore hoje na nossa casa, falando de música raiz, de música das estradas boiadeiras, não vai me dizer que hoje a gente vai ter música caipira aqui em casa. Matou a charada. Você sabe que o Zeca Canário, ele vem voando. Todos os programas lá dos Arcos da Lapa, já peguei. Tempestade aérea, meu voo já enfrentou várias turbulências. Nós já estamos entrando agora, acabando na estação primavera. Você sabe que pássaro, que ave sofrem. E a gente vê, e eu já, voando dos Arcos da Lapa até aqui, mais de 800 quilômetros, para estar aqui para contar essas coisas. Ouvindo o verde do caminho. Ouvindo o verde, por quê? Vocês têm que entender que ouvir o verde é o som das árvores, da mata ciliar, das flores, do campo. E tem um som, porque o vento é som. O deslocamento de ar produz som. Então, quando a gente fala o som, ouvir o som do verde, ouvir o som,
é porque o deslocamento de ar já é uma onda sonora. Zeca Canário tá todo poético. Zeca, então a gente vai ter música raiz. Quem vem tocar aqui em casa Exatamente, preparado especialmente para a noite de hoje, que é uma noite que vai falar de música raiz e de folclore. Temos o Suíte Caipira. Ah, então você continua aqui na nossa casa, que daqui a pouquinho tem sarau. Eu continuo aqui e tô te esperando. Essa programação tem o apoio cultural. Sabe que a leitura em família pode fazer por uma criança? Tudo! Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm este poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar. E principalmente, de mudar o nosso futuro. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para os seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais, para você ler para os seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros. Mamãe, conta pra mim! Leia para os seus filhos. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Você tem criança de 5 a 9 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 5 aos 6 anos de idade, as crianças conseguem brincar de faz de conta, ensaiando papéis como brincar de escolinha, casinha, teatrinho, entre outros. Incentive que a criança fale de suas emoções e não a repreenda quando a emoção for de tristeza ou raiva. Abrace as emoções do seu filho e converse sobre elas. Outra forma de viver momentos diferentes é criar histórias com personagens que a criança mesmo pode inventar ou começar a fazer rimas simples para incentivar a musicalização. Outra forma legal de ensinar brincando é com a família das palavras, como a família das frutas ou a família dos transportes. E também a relação de quantidade, tamanho, igual e diferente. Também vale a pena investir no desenho e na pintura para que a criança vá melhorando sua coordenação motora fina, como desenhar cada vez melhor os objetos ou pintar dentro das linhas. Dos 6 aos 9 anos de idade, é importante continuar estimulando a independência da criança, como tomar banho, escolher e vestir a roupa sozinha e servir e comer seu próprio prato de comida. Falando em comida, uma atividade muito legal é a de cozinhar junto aos pais. A criança pode começar misturando os ingredientes, lendo a receita, pesando alguma coisa e até provando para ver se está bom. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Hoje, a nossa noite musical resgata a magia das modas de viola. O trio composto por Marco Suzuki, Renato Gagliardi e Lucas Vinícius resgata a tradição da nossa casa, hoje, Suíte Caipira.
E a nossa noite musical de hoje começou com a linda canção Triste e Berrante, tocada maravilhosamente bem pelo grupo Suíte Caipira, que é formado por Marco Suzuki no violão, Renato Galhardi, solo de viola caipira, e Lucas Vinícius, violino. Todos são músicos integrantes da Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos e monitores do Semarte. grupo Suíte Caipira acabou de tocar Batucada Cabocla. A música anterior que eles fizeram é a Cabocla Teresa. E o som da viola que causa esse encanto na nossa noite, no nosso sarau, nos levando
aqueles tempos maravilhosos, com o som do mato, o som da brisa, do verde nos nossos arredores aqui, das fazendas e da época antiga. Nós seguimos o nosso sarau com a suavidade da música tocada maravilhosamente, com esse encantamento ao som da viola de Renato Galhardi no Suíte Cabocla. Hoje, na nossa casa, fizemos um passeio pelas lendas e histórias do folclore brasileiro. Personagens fantásticos e humanos que inspiram os nossos artistas e dão o tom da criação do dia. Mas agora é hora de dar boa noite. Boa noite, bailarina! Boa noite! Boa noite, Tiracema! Boa noite! Boa noite, Breno César! Boa noite! Boa noite, Beta Crucis! Boa noite! Boa noite, professor Xilografo Rascunho! Boa noite! Boa noite, Fernando Faria! Boa noite! Boa noite, Flor de Lis! Boa noite! Boa noite, Diogo Anésio! Boa noite! Boa noite, Carlos Anésio! Boa noite! Boa noite, Zeca Canário! Boa noite! Boa noite, Lucas Vinícius! Boa noite! Boa noite, Marcos Suzuki!
Boa noite. Boa noite, Renato Gagliardi. Boa noite. Boa noite, Chicalé. Boa noite. E aí na Libras, Bruno? Boa noite. E boa noite para você também. Tchau. Música, dança, Tem teatro, desenho, muita poesia, Arte, cultura, juntos e de casa.